Bem, pessoal, então dando aí continuidade à nossa prova, nosso estudo para a prova de Sargento 2023, nós vamos começar aqui com a NODAN, SGM 105. O que é NODAN? NODAN são normas de documentação e arquivamento na Marinha. Para que isso? Bem, na nossa instituição pública militar, nós temos que ter procedimentos para utilizar os documentos, para registrar informações, disseminar ordens, direitos adquiridos. Então a NODAN é o nosso norte nessa questão, até porque tem as normas da administração pública que devem ser cumpridas, e a Marinha, sendo uma instituição pública militar, não é uma exceção, beleza? Então, existem os documentos administrativos, operativos, publicações e especiais. O que se exige para a prova de sargento? Que o candidato tenha conhecimento dos documentos administrativos como um todo. Os documentos operativos, publicações e documentos especiais são documentos com finalidades específicas, né? Para as operações navais, eu vou usar os documentos operativos. Publicações, consulta, né? Estudo e consulta, e documentos especiais para ocasiões especiais, beleza? Situações específicas, uma situação específica, né? Agora, se eu vou fazer uma diretiva para um suspender de um navio para um propósito específico, se eu vou consultar uma publicação para tomada de decisão, ou se eu, dentro de uma situação especial, eu vou respaldar a minha atitude dentro de um documento, são esses outros documentos. Mas o que se exige do candidato a sargento é o conhecimento dos documentos administrativos, beleza? E os documentos administrativos, eles têm uma classificação, tipo, a classificação vem de acordo com o âmbito, precedência e acesso, né? Para cá, a classificação dos documentos administrativos. Quanto ao âmbito, qual o alcance desse documento? A precedência, qual a velocidade que esse documento tem que andar? O acesso, quem pode ter o conhecimento desse documento? Vocês podem fazer aí o anagrama, né? APA, né? APA, beleza? Para poder aí entender, mecanizar no caso, é que o anagrama você pega a primeira letra da palavra, e ao você falar APA, você pode lembrar do âmbito, precedência e acesso, ou mesmo que você esqueça uma, lembre de duas, automaticamente a terceira vai vir, beleza? Então, os documentos administrativos seguem essa classificação. Quanto ao acesso, que é o grau de sigilo, né? Aí aqui vem quanto ao grau de sigilo, vou voltar aqui. O acesso tem o grau de sigilo, seria ostensivo ou sigiloso. Ostensivo, todos podem ter acesso a esse documento, ele não tem nenhuma restrição. E sigiloso, só um determinado grupo, de acordo com a sua credencial de segurança, pode ter acesso a esse documento. E quanto ao grau de sigilo, eles se classificam em reservado, secreto, ultra secreto. Beleza? A diferença entre secreto e ultra secreto requer excepcionais medidas de segurança, requer medidas de segurança. Essa é a diferença. No início do enunciado, a definição da apostila é igual dos dois, só muda a primeira palavra. Ultra secreto, ele fala que requer excepcionais medidas de segurança, requer rigorosas medidas de segurança. E reservado é que um determinado grupo específico, no momento, vai ter acesso àquela informação, não todos, e depois ela só vai disseminar o que é necessário para os outros saberem. Às vezes, um documento reservado, quando ele chega ali na alta direção, ou num chefe de departamento, é para ele tomar uma ação e ele vai ter que transmitir essa ordem. Então, geralmente, no segundo momento, ele vai ser de conhecimento de todos. No primeiro momento, não. Beleza? E quanto à precedência, se ele é de rotina, especial ou urgente. Como eu falei para vocês, pessoal, a precedência é a velocidade que o documento vai andar, vai tramitar ali. Se ele for urgente, algo que
realmente precisa de uma velocidade que pule alguns trâmites, já vai botar lá precedência urgente. Se for especial, uma situação específica ao qual requer uma atenção especial, ele vai usar essa terminologia. O rotina, ele vai seguir o trâmite completo, que pode demorar ou não, dependendo da data da agenda administrativa. E o âmbito, se ele é interno ou externo à Marinha, né? Isso eu não preciso nem falar, né? Se ele é interno, se ele vai se comunicar com os setores da própria Marinha ou OMs de Marinha, independente do distrito naval. E externo é se a Marinha vai ter que pegar um documento administrativo dela e se comunicar com órgãos externos. Exemplo, Polícia Federal, Exército, FAB, Estado, enfim, outros órgãos públicos. Beleza? Então, essa é a classificação dos documentos administrativos: âmbito, precedência e acesso. E agora, nós vamos para os tipos de documentos administrativos. Os documentos administrativos, eles se dividem em 3: normativo, correspondência ou declaratórios. Qual é a finalidade dos documentos administrativos? A própria definição já fala essa decomposição aqui. Por quê? Documentos administrativos são aqueles que visam transmitir ordens, estabelecer comunicação entre setores internos ou externos e visar a direitos adquiridos pelo militar. Normativo, ordens. Correspondência, comunicação. Declaratórios, direitos adquiridos. Beleza? Então, os normativos que visam transmitir ordem, eles têm essa seguinte divisão, que é o quê? Vamos botar na ordem. Cadê? Falta a instrução, falta um. Falta um? Volta. Instrução normativa é o primeiro. Pessoal, vamos trazer isso aqui de uma forma mais simples, né? Porque quando eu fui montar essa dinâmica aqui, que eu já na verdade peguei ela pronta, eu só fiz umas modificações, ele não veio na ordem. Mas vamos entender documentos normativos, visam transmitir ordens. A ordem sempre vai partir do mais antigo para o mais moderno. Então antes de você querer decorar todas essas definições aqui, entenda: comandante da Marinha, órgãos de direção setorial, subordinados e delegação de competência. O comandante da Marinha vai transmitir uma ordem, então ele vai chamar os órgãos de direção, que é o que? EMA, IGCM e SGM, vai dar a ordem. Os órgãos de direção vão repassar essas ordens para os órgãos de direção setorial, que é onde estão os almirantes de distrito, né? Cada almirante de distrito subordinado ao comandante da Marinha através do seu estado-maior vai pegar essa ordem e vai transformar em uma ordem em sua esfera distrital, né? Os almirantes de distrito vão chamar os titulares de OM subordinadas a ele para poder transmitir essas ordens, e os titulares de OM vão passar essas ordens para os seus subordinados através de ordem de parada, através do plano do dia, né? E a delegação de competência, quando o comandante da Marinha não puder ir a algum local para realizar alguma ação, ele vai delegar competência a outro oficial general que possa ali cumprir essa atribuição. Beleza? Então vamos botar isso aqui na ordem. Instrução normativa. A norma foi determinada. A instrução normativa vai virar uma instrução permanente. Depois, norma permanente. Depois, uma ordem interna. E quando não for possível a presença do comandante da Marinha, geralmente em promoção de oficiais RM2 de distrital, né? E alguns eventos particulares, mas eu me recordei só desse agora, promoção de oficiais RM2, ele vai delegar por portaria. Beleza? Então, isso são os documentos normativos. Os documentos de correspondência, deixa ele aparecer todos aqui.
E daqui eu vou ressaltar 4 principais, né? E geralmente caem em prova. Beleza. Pessoal, correspondência é para estabelecer comunicação entre setores internos ou externos à Marinha. Qual o documento que eu vou mandar de uma OM de Marinha para outra? Ofício. Vamos supor que o primeiro distrito quer falar com o nono distrito, um assunto de qualquer, né? Um assunto de natureza administrativa. Ele vai mandar um ofício. O ofício externo é quando a Marinha vai se comunicar com outros órgãos públicos, né, na esfera externa. Requerimento é um pedido, né, que o militar vai fazer seguindo uma cadeia hierárquica, né. A carta é para eventos formais. Despacho, cadê o despacho? Despacho é quando várias autoridades subsequentes necessitam de uma ação, um documento que necessita de ação de vários setores diferentes, seguindo uma cadeia. Beleza? Comunicação para processo judicial. Já é o próprio nome já diz, né? Só trata de assuntos de natureza jurídica. Esse facsimile não existe mais, né? E a comunicação interna é quando você quer relatar um fato, para a autoridade, um fato ocorrido. Isso aqui tem que ter atenção para não confundir com documentos declaratórios, né? Mas, se eu não me engano, na nova revisão da SGM, ela foi cortada, virou uma comunicação padronizada, que também é utilizada para OMs, comunicação entre OMs diferentes, só que na mesma área distrital, beleza? E de correspondência, sempre lembrar que estabelecer comunicação. Mais moderno, mais antigo, no trâmite de departamento, OMs diferentes, distritos diferentes e órgãos externos. Beleza? E agora vem os documentos declaratórios, né? Que é o que, pessoal? Declaratório visa adquirir direitos, declarar direitos adquiridos pelo militar, beleza? Ou situações sofridas pelo militar também. Então, atestado, se você está doente, né, e faltou um dia, ou se você precisa de um atestado para exercer uma determinada função, né, um atestado médico, você vai levar o atestado. E ele é um documento que declara que você tem aquelas condições X de acordo com o médico tal, beleza. Certidão, nascimento, óbito, né, e outras certidões aí que dá direitos adquiridos ali, né, pela questão aí do luto, a questão do soldão do nascimento do filho, né, a questão aí da declaração dos dependentes, beleza? Ordem do dia. Porque ordem do dia não é um documento de correspondência, já que se você enxergar ao pé da letra, ela é uma comunicação do mais antigo, do comandante, né, em sua cadeia hierárquica para todos os seus subordinados. A ordem do dia, ela fica arquivada como documento. E ela é uma prova que aquela ordem foi dada, né? Ela não é só uma comunicação, ela é uma prova que aquela ordem existiu e foi dada. Então, por isso que ela é um documento declaratório. Ordem de serviço. Ordem de serviço, ascensão de cargo, ascensão de função, né? Passagem de função, assunção de função, serviços que serão prestados, todos devem ser declarados através de ordem de serviço. Parecer. Parecer é quando um técnico de uma determinada área constata as condições daquele equipamento ou daquela situação. Então, declaratório. Termo, também. Então, os documentos administrativos, normativos, correspondência e declaratórios têm essas outras subdivisões. Minha dica para a prova: não tentem decorar, tentem entender essa mecânica através desse fluxograma e buscar uma lógica nisso, entendeu? Como eu venho falando em outros vídeos, nos outros anos eu falei isso também, beleza? E agora, os documentos, em sua natureza em si, ele se divide em dois: físico e digital, né? Físico
ele vai transmitir aí no papel A4, seguindo as regras de espaçamento, timbre, brasão, assinatura, como a própria SGM 105 fala, e digital ele vai tramitar em PDF e em RDF. E aqui, em digital, todos os documentos vão tramitar no SIGDEM, certo? Que é o programa de Marinha SIGDEM 2.0, que faz o trâmite de documentação interna, beleza? E entre todos os setores da Marinha, e é dessa forma que se tem essa. Eu poderia fazer uma subdivisão aqui de digital, PDF, RDF, o sistema é o SIGDEM 2.0, que isso aqui também é uma questão de prova, mas falando assim é melhor que vocês prestem atenção. E físico, ele vai seguir todas as normas de confecção de documentos da própria SGM 105. Beleza, pessoal? Então assim, eu acabo esse fluxograma, que vocês podem ver aí, certo? A intenção é ajudar. Ano passado eu peguei esse fluxograma e só fui explicando por parte, mas eu não tinha feito dessa forma. Esse ano eu achei melhor para o entendimento fazer assim, beleza? Então o Nodan acaba aqui, então vamos para a próxima matéria.